Se ele não tem tempo, o nosso produto resolve o quê? Tempo. Se ele não tem dinheiro e ele quer economizar, o nosso produto vai resolver referente à economia. Se ele se sente inseguro, o nosso produto vai trazer segurança para ele. E isso é uma abordagem referente à venda. Por quê? Porque a gente não vende projeto. A gente vende tempo, a gente vende segurança, a gente vende economia para esse nosso perfil, para esse perfil de cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estruturalcast aqui, onde nós discutimos estratégias para você dominar a engenharia. Eu sou Eliana Batista. Eu sou Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é como definir e vender para seu cliente na engenharia. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre os caminhos que você pode traçar após a faculdade. Nós vamos ajudar você a identificar seus possíveis clientes e a vender o seu produto para eles. Aqui é interessante a gente comentar que talvez você que está escutando, eu sei que tem ouvintes lá de Portugal, tem de outros países também, mas talvez você está começando e você está naquela de faz tudo. Então, hoje o famoso faz tudo. O famoso faz tudo. O que é esse faz tudo? O cara que faz todos os tipos de projeto, faz todos os tipos de serviço. Enfim, eu acho que esse podcast ele vai se encaixar totalmente para você. Então, fica ligado que eu acho que vai te ajudar bastante. E acredito que o principal problema, no meio da engenharia, assim como outras profissões também, seja essas pessoas que querem fazer tudo, às vezes querem abraçar o mundo, mas realmente às vezes não acabam dominando algo em específico, acabam não dominando nada. Basicamente é como se fosse uma falta de definição, digamos assim, uma falta de... Não que seja um problema, eu acho que é normal isso acontecer no início, mas é aquela situação de, eu ainda não me encontrei na engenharia, ainda não me encontrei no que eu quero fazer, eu não sei o que eu gosto de fazer. Nós sabemos que, não só na engenharia, a gente fala da engenharia, mas em qualquer curso, é aquela situação de, eu não aprendi a atuar no mercado de trabalho, eu não me formei e agora eu não sei o que eu faço, não sei por qual caminho eu sigo. Tem tantas coisas, tantas áreas de atuação que eu não consigo escolher, digamos assim, um ramo de atuação para atuar na engenharia. E querendo ou não, no início é muito difícil também a gente querer delimitar, algo, especificar muito. Realmente, eu acho que em qualquer profissão é muito difícil de encontrar o que fazer. A não ser, eu acho que dentista. Não, mas ainda assim, sim, tem a situação de que cirurgião, enfim, mas não vamos falar disso agora, né? Falando de engenharia, então, Luiz, vamos falar de dentista. Quais são as possibilidades dentro da engenharia? Sabemos que a engenharia civil é a mãe das engenharias, então existem diferentes possibilidades de atuação dentro dessa formação, certo? É uma situação de que... Não vou voltar para dentista agora, mas vou voltar para como se fosse médico, clínico geral. A pessoa se forma clínico geral, mas depois ela precisa encontrar, digamos assim, um nicho realmente focado no que deve ser feito. Eu vejo dessa maneira. Tá? Não que o faz tudo, digamos assim, é errado. Não é errado. Eu acho que a maioria são assim. Mas eu acho que para ter realmente um destaque, um sucesso, digamos assim, você precisa focar, digamos assim, em um nicho de atuação. E igual tu comentou, a engenharia civil, falando de engenharia civil, ela abrange muitas áreas de atuação, muitas mesmo. Até assim, se quiser trabalhar com estruturas, fundações, estruturas ainda só falando de estrutura metálica, estrutura falando de, como é que eu posso dizer? Proteção. Proteção, usina, pontes.
Isso falando só de estruturas, só fundação, enfim, tem vários nichos. Se a gente for aqui citar saneamento, a parte de hidrologia, enfim, pavimentação asfáltica, projeto elétrico, hidráulico, projeto hidrossanitário, projeto de prevenção contra incêndios, enfim, perícia, laudos. Tem muita área de atuação na engenharia civil. E eu acho que pelo fato de existir muitas áreas de atuação, gera uma dúvida. Porque a pessoa pensa, pô, eu não sei o que eu faço. Tem tanta coisa para mim fazer que eu não sei o que eu faço. Eu não sei no que eu me coloco, digamos assim. Como se posiciona, talvez. Como se posicionar, como realmente encontrar, digamos assim, o nicho do mercado. Então, eu acho que um dos primeiros pontos, assim, de problemas que existe é referente a isso. Mas existe solução, digamos assim. Por quê? Porque eu era assim. Eu fazia tudo. Eu já fiz projeto hidrossanitário, elétrico, prevenção contra incêndio, já fiz laudo, já fiz vistoria, já fiz parte de orçamentação, execução de obra, gerenciamento de obra. Que mais? Que a gente já fez. Tem uns nomes que eu nem lembro mais como que é o nome. Eu sei que eu fiz. Umas papeladas loucas. Só que chegou um momento que, como é que pode dizer? A gente começa a estudar um pouco mais o mercado, a gente começa a entender mais como que o mercado funciona e que a gente precisa, como é que eu posso dizer assim, se posicionar. E eu acho que se posicionar como sendo o faz tudo não é legal. E quando que você percebeu que precisava mudar isso? Quando que o que aconteceu? Eu acho que é aquela relação de ninguém me conhecer, digamos, por fazer alguma coisa. Então assim, é engenheiro Luiz. Tá, mas o que o engenheiro Luiz faz? O engenheiro Luiz faz tudo. Tudo o quê? Ele faz projeto. Tá, que projeto que ele faz? Ele faz projeto para casa. Tá, mas para quem que é essa casa? Ele pega o projeto arquitetônico lá dos arquitetos e faz os projetos complementares. Tá, mas e qual que é o projeto complementar que ele faz? É o projeto hidrossanitário, elétrico e estrutural. Beleza? Percebe que vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. Então, eu já, até um tempo atrás, estava fazendo projeto hidrossanitário, elétrico e estrutural. Hoje não. Hoje eu estou fazendo apenas projeto estrutural. E não é projeto estrutural de todas as estruturas. Eu não faço estrutura metálica, não faço usina, não faço ponte. Eu faço projeto estrutural em concreto armado de residências de médio e alto padrão. Então, é realmente um nicho dentro de um nicho dentro de um nicho. Então, mas isso foi uma opção minha. Como você chegou até esse nicho, digamos assim? Eu acho que é uma situação de estudar o mercado, sabe? Uma situação assim que você precisa na sua região, digamos, encontrar o que está faltando. Acho que o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto, antes disso ainda, na verdade, é o que você gosta. O que você se identifica, eu acredito, você se identifica. Você precisa gostar do que está fazendo também. Então, projeto estrutural, eu senti assim que tinha que fazer um projeto hidrossanitário, parece que me doía assim para fazer. Tinha que fazer um projeto elétrico. Jesus amado. Mas tinha que fazer. Tem que fazer, entende? Eu acho que é interessante, talvez, experimentar, digamos, as áreas também. Acho que é interessante. Eu lembro que eu fiz projeto de estrutura metálica, eu achava que ia ser uma coisa. Mas eu me bati tanto, porque falta de conhecimento, falta de, digamos assim, de ter uma base referente a isso, não tinha experiência. Então, essa insegurança tão grande fez com que eu tivesse que ir também referente ao mercado.
Por quê? Porque o mercado também não pedia que eu fizesse projeto de estrutura metálica todo mês. Agora, projeto residencial, projeto para famílias. Isso é toda hora, toda hora. Se a gente for parar para pensar, assim, por que eu escolhi, digamos, trabalhar com famílias, trabalhar com um projeto residencial? Porque é o que mais tem de construção hoje. É o que mais tem de construção hoje. Dificilmente, não, tipo assim, se nós formos comparar referente à quantidade, não referente ao valor, a quantidade de indústrias sendo construídas é muito menor do que a quantidade de residências sendo construídas. Então, referente nesse âmbito de quantidade, não estou falando de qualidade. Tá? Porque se nós formos falar referente a valores de projeto estrutural de residência, valores de projeto estrutural de indústrias, é muito diferente também. Mas a minha escolha foi para fazer projeto de residências por conta da quantidade na região. Mas talvez se eu estivesse numa outra região em que projeto industrial seria maior, eu iria me colocar no mercado dessa maneira. E eu acho que aí, nesse mesmo sentido, um dos primeiros passos, na verdade, é isso, né? Um dos primeiros passos para você se colocar no mercado é essa definição, né? Eu quero trabalhar em uma empresa, eu quero seguir uma carreira no ramo corporativo ou não, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio. Eu acho que é uma das principais definições, eu acho que começa por aí, né? E quando a gente fala em definição de cliente, nós não estamos apenas falando sobre você ter uma sala comercial e você atender cliente. Não é isso. Tá? Por quê? Porque dentro da engenharia não significa que empreendedorismo significa você abrir um CNPJ. Você faz empreendedorismo dentro de um concurso público. Você faz empreendedorismo dentro de uma contratação. Digamos, se você for CLT, se você for contratado por uma construtora, você pode ser um empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor é o cara que vai estar inovando, o cara que vai estar criando solução. E isso não significa que, então eu sou só empreendedor se eu tiver uma empresa. Não, não é isso. E a definição de cliente e como você vender o seu... quando a gente fala em vender produto, vender serviço, na engenharia civil significa vender a sua solução. E vender a sua solução não é só quando você tem uma empresa. Basicamente, a gente tem 3 opções aí de escolha de nicho. Ou a gente cria uma empresa e abre CNPJ, abre sala comercial, ou se faz um concurso público e passa algum concurso público, vai trabalhar numa prefeitura, e dentro dessa prefeitura você também vai criar soluções, também você vai vender as suas ideias, digamos assim. E dentro de uma empresa, uma construtora, enfim, você também vai ter o empreendedorismo, digamos, dentro disso. Então, eu acho que é muito importante a definição de cliente, digamos assim, não só entender que é quando eu abro uma empresa, e nem referente à venda de produto. Porque isso é uma questão de você vender a sua ideia dentro daquilo que você está fazendo. Eu vejo dessa maneira. Independente do ramo que você vai exercer. Independente do ramo que você vai exercer. Mas, como a gente tem empresa, que a gente atende realmente um cliente, agora falando realmente de cliente, empresa, produto e serviço, eu acho que é sobre isso que a gente sabe falar. Tá, Luiz, a gente comentou que existem várias possibilidades, vários nichos de atuação dentro da engenharia e que um dos principais, né, um dos primeiros, na verdade, um dos primeiros objetivos, na verdade, é a definição de clientes. Mas e quem são os clientes? Quais são essas possibilidades de clientes dentro da engenharia? Falando na área de projetos, tá? Falando na área de projetos de engenharia, hoje a gente tem vários tipos de clientes, digamos assim. Desde famílias, que é hoje a nossa área de atuação, arquitetos, que é a área de atuação do setor de engenharia da nossa empresa, e também tem a parte de engenheiros parceiros. Aí depois a gente vai falar um pouco mais de cada um,
Mas o que mais tem? Tem a parte de investidores, tá? Não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas muitos investidores procuram diretamente construtoras, arquitetos e engenheiros para buscar algum tipo de retorno com construções. Tem a parte de indústrias também, então todos os dias continuamente procurando soluções para os produtos, soluções internas da indústria. E uma outra situação também é referente à licitação, prefeitura, essa parte de concorrência pública, digamos assim, mas eu não gosto muito disso porque a gente começa a envolver preço, é uma exploração, digamos assim, uma cultura muito ruim para a engenharia. Mas basicamente são esses os tipos de clientes trabalhando em projetos que a gente consegue captar e vender para eles. E como que a engenharia pode contribuir com cada um desses clientes? Vamos lá. Falando de famílias. Primeiro ponto que a gente precisa definir é que todos esses clientes eles têm problemas. Tem problemas, tem dores, eles desejam algo, desejam querer algo. E o seu produto ele precisa resolver isso. Ou resolver uma dor, ou resolver um problema, ou resolver um desejo. Então, basicamente são essas 3 situações que nós precisamos analisar em cada cliente. E isso você pode, basicamente, pessoal, anotar e fazer uma pesquisa na região referente a isso. Tá, ok. Na minha região, então, falando de famílias, eu tenho uma procura muito grande de casas de médio alto padrão, ou eu tenho uma procura muito grande de casas financiadas. Ok, são casas financiadas. Se eu estou trabalhando com casas financiadas, eu já não estou falando de um poder aquisitivo referente a... Como que eu posso dizer? Existe um problema financeiro. De alguma forma existe um problema global financeiro porque a família ela precisa financiar. Se existe um problema financeiro, o seu produto ele precisa resolver isso. Por quê? Porque a pessoa ela não quer o seu produto. A pessoa não quer o seu projeto, a família não quer o seu projeto. A família quer morar na casa. Simples. Digamos que ela te procura por conta da solução que você oferece a ela. Certo. Só que se eu falar para ela que eu faço projeto estrutural, ela não quer um projeto estrutural. Percebe que se eu estiver falando no âmbito de casas financiadas, existe um problema global de dinheiro aí por conta do financiamento e a pessoa ela não está procurando o projeto estrutural. A pessoa ela não está procurando o projeto arquitetônico. A pessoa está procurando resolver o problema de dinheiro para a construção da casa. Então, automaticamente, os seus serviços, o seu produto precisa resolver isso. De nada adianta eu querer trabalhar, digamos, com casas financiadas se eu não souber o processo de um financiamento. Se eu não souber como resolver isso. Mas tem um projeto estrutural no meio do financiamento? Tem, mas não vai resolver o problema. É uma parte, uma pequena parte. Agora, se eu estiver falando ainda de famílias que querem que têm um poder aquisitivo, que não precisam de financiamento e querem construir a casa, mas querem economia também. Médio e alto padrão, ninguém vai jogar dinheiro. Pode fazer do jeito que quer. Não. Se vocês acham que quem tem dinheiro não cuida do dinheiro, eles têm dinheiro porque eles estão cuidando do dinheiro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, vocês precisam ter cuidado referente a isso. Agora, perceba que o problema sempre vai ser no dinheiro. A dor sempre vai ser naquela coisa de mas eu preciso economizar. Mas aquela estrutura é mais barata. Mas o pedreiro falou que consegue fazer com menos. Então, o meu projeto estrutural, como que eu posso dizer? Não é só o projeto estrutural também.
Existem outras situações que eu preciso incluir nessa minha venda para uma família que quer construir no médio e alto padrão. Mas não é um grande problema financeiro no qual eu preciso resolver com financiamento. Aí eu preciso resolver com solução estrutural. Referente à segurança também, laudo de sondagem, porque assim, a venda, por exemplo, do laudo de sondagem para uma família que quer fazer uma casa financiada é muito mais difícil do que fazer a venda de um laudo de sondagem para uma família que quer fazer uma residência de médio e alto padrão. É estranho, mas é assim. Porque existe um problema financeiro. O laudo de sondagem é como se fosse um custo a mais, um outro problema. Quando estamos falando de médio e alto padrão, esse problema, digamos assim, a sondagem faz com que eu venda a segurança e eu venda a economia, por exemplo, nas fundações. Então, referente ao meu projeto estrutural para esse tipo de nicho de mercado, eu preciso dizer que a minha estrutura vai fazer com que ela economize tantos por cento na residência. O porquê que o meu projeto estrutural ele é diferente do outro projeto estrutural. Então, a minha solução referente a esse tipo de nicho já é referente a uma economia na execução, uma economia na estrutura, e não referente a resolver um problema de financiamento ou um problema de dinheiro. Basicamente, a gente tem que conhecer, resumindo, né? Tem que conhecer o cliente, conhecer a dor dele, o problema dele, para fazer a oferta certa e falar o que você resolve para ele. Exatamente, porque, por exemplo, se eu estiver trabalhando com empresários e a minha solução é projeto estrutural e execução de obras. Então, eu vou me posicionar fazendo com que, fica na tua empresa, trabalha na tua empresa, porque nós vamos cuidar de tudo, vamos te entregar relatório de obra, a gente vai monitorar a sua execução, enfim. Vai te trazer um conforto. Vai entregar um projeto prático, funcional, que vai te dar um retorno lá na frente, né? O investidor quer saber do retorno. Exatamente. Isso de investidor, né? Uhum. Mas ainda falando de família médio e alto padrão, que a gente começa a subnichar muito, sabe? Porque se a gente estiver falando de empresários que querem construir a casa. Entendi. Faz sentido? Sim. Às vezes ele não vai executar. Então, nós criamos soluções para resolver esse problema. A praticidade. Sem ele procurar, digamos, a construtora faz tudo, ou faz tudo de novo. Igual a gente comentou lá no início. Não existe faz tudo. A gente precisa subnichar. Agora, falando de arquitetos, que é o nosso... É o meu segundo cliente, digamos assim, hoje. O que eles querem? Quais são as dores? Eu quero compatibilizar, eu não quero que o pilar apareça no canto da sala. Eu não quero ter que mudar o meu projeto arquitetônico. Não quero um pilar no meu vão. Não quero que apareça uma viga no meio do meu ambiente. Como é que eu posso dizer? Porque muitas vezes... não é por conta de mudar o projeto arquitetônico ou criar isso, mas como o projeto arquitetônico é a imagem, a venda, digamos assim, para o cliente final, porque o cliente procura o arquiteto procura o engenheiro. Se o engenheiro for lá e arrebentar no projeto arquitetônico, quem vai se dar mal é o arquiteto. Porque a estética, é o visual. Como que... compromete o nosso trabalho. Como que um segundo cliente vai vir lá num jantar da casa... esse aqui foi o arquiteto tal que fez. Tá, mas e aquele pilar no canto? Mas e por que eles não pensaram, então, para fazer uma viga um pouco mais baixa aqui para passar o gesso? Esse balanço, será que não dava para ter... o cara não conseguiu resolver? Como que o arquiteto ele indicou então um engenheiro que não conseguiu resolver isso? Percebe que existe daí agora então não só um problema da engenharia com a arquitetura, mas também do arquiteto com o cliente.
Então, a minha preocupação é, eu não quero trazer dor de cabeça para o arquiteto, referente ao cliente. Você precisa resolver o nosso Eu projeto. preciso resolver o projeto arquitetônico de modo que o arquiteto não tenha problema com o cliente. Essa é a solução que eu entrego para arquiteto. Espessura de parede, vãos livres, viga de transição, estética, tudo. E essas são as dores do arquiteto e eu trago as soluções. E o meu projeto estrutural, digamos assim, qual que é a diferença do meu projeto estrutural com outro projeto estrutural? Basicamente nenhuma. A situação está na abordagem, a situação está no cuidado. Porque o projeto estrutural é o mesmo, a gente atende as mesmas normativas, é o mesmo laudo de sondagem, é o mesmo projeto estrutural. Não existe diferença. Claro que existe uma diferença de concepção, análise, detalhamento, otimização, mas isso não é o real motivo no qual alguém vai te contratar. Não é isso. Porque ninguém entra aqui no escritório e pega um projeto estrutural. Ah, eu gostei do teu projeto estrutural, então eu vou te contratar. Não é isso. É humano isso, é um relacionamento, é um cuidado. Então, da mesma forma, com projetos residenciais. Hoje a gente não faz arquitetônico e todos os outros projetos e cuida de famílias por conta dos projetos que a gente faz. É por conta de um cuidado que a gente tem com a família. É esse relacionamento. Então, falamos de famílias, falamos de arquitetos, engenheiros parceiros. Eu tenho engenheiros parceiros que eu indico projetos. Justamente porque a gente não faz tudo. Justamente porque a gente não faz tudo. Consequentemente, o fato de eu me posicionar como engenheiro estrutural, que faço projeto estrutural, que eu crio essas soluções, automaticamente os meus parceiros, quando precisam, lembram de mim. Então, essa relação de cliente, engenheiros parceiros também são meus clientes. Por quê? Porque eles passam um projeto estrutural para mim. E da mesma forma, eu preciso cuidar da relação que eles têm com o cliente deles. Sempre vai ser assim. Quando estamos trabalhando com arquitetura, arquitetos e engenheiros parceiros, sempre vai ser assim. A gente sempre precisa ter a consciência de que nós não podemos mudar a relação ou interferir na relação desses profissionais com o cliente final. Tem que ser perfeito. É como se, ele não me trouxe incômodo. Não me trouxe incômodo. Então, eu acho que é uma das abordagens que a gente tem que ter. Uma das abordagens, então, para conseguir fechar essas parcerias com arquitetos e engenheiros é mostrar com que você pode contribuir. É exatamente isso. Por exemplo, hoje se eu procuro um arquiteto, digamos, para fazer uma parceria, eu não posso chegar para ele e falar, vamos fazer uma parceria. Porque quantos que aparecem lá para fazer isso? Quantos engenheiros chegam para outro arquiteto e falam, vamos fazer uma parceria? E por que ele vai escolher eu para fazer uma parceria? O que diferencia? Então, eu preciso ter o meu diferencial, eu preciso me posicionar, digamos assim, antes mesmo de ir lá. Por quê? Porque se eu chego para lá e falo, vamos fazer uma parceria. Não. Por quê? Se eu tenho um outro colega aqui que vai fazer. E como a gente falou, essa estratégia de chegar até o parceiro é diferente, até o parceiro não, até o cliente é diferente para cada um, né? Para cada um. Então, se for uma família, se for um engenheiro parceiro, se for um investidor, se for um arquiteto, essa estratégia de chegar e abordar ele é diferente, né? Exatamente. Até uma das coisas assim que eu posso dizer que gera atrito, digamos, na arquitetura e na engenharia, que faz você perder uma parceria, é a situação de reclamação de alteração de projeto. Alterou o projeto, meu Deus do céu. Não, eu não vou alterar esse projeto aqui. Cara, projetos, eles são alterados, cara. Tu entende que
não é para você o projeto, que talvez não ficou bom para o cliente final, que talvez realmente tenha que mudar. Então, essa situação de criar um atrito por conta de, às vezes, alteração numa parede, alteração de um layout. Não, então eu não vou fazer, não vou alterar. Beleza, então tu vai perder a parceria com o teu arquiteto. Por quê? Porque projeto arquitetônico não existe padrão. Famílias não são todas iguais, não têm todas as funcionalidades iguais, não vivem da mesma maneira. Então, vai ter alteração de projeto. Você precisa entender isso. Você precisa colocar isso no seu radar de que isso vai acontecer. Porque se você ficar achando de que, não, eu não vou fazer alteração de projeto aqui porque não. Tá, então o arquiteto ele vai procurar alguém que tenha um cuidado melhor com ele. Um cara que não vai reclamar de alterar, um cara que não vai, digamos assim, tentar criar soluções melhores. Eu coloquei o pilar aqui porque é assim. Vai perder a parceria. Se você não souber explicar, se você não souber ter o cuidado, você perde o seu cliente. Tá, falamos de famílias, arquitetos, engenheiros parceiros. Dei uma pitadinha ali de investidores. Falar de investidores, então? Sim. Investidor já está no nome. É investimento. Retorno. Eles querem retorno. Só isso. Só isso. Se você chegar para o investidor e falar, ó, esse meu produto, esse meu projeto fez com que o investidor investisse tanto, a gente economizasse no aço, no concreto e retornou tanto. É isso que eles querem. Quanto que eu vou ter de retorno? Se eu investir aqui por metro quadrado, quanto que eu vou ter de retorno na venda? Se vire, negão. Vai ter que mostrar, vai ter que provar isso. Então, assim, é delicado. É bem delicado trabalhar com investidores. Por quê? Ou você faz um negócio bem feito e continua fazendo, ou você faz um mais ou menos e nunca mais faz. Porque investidor quer retorno. Recentemente, fizemos um projeto. Estamos executando um projeto para investidor. De sobrados, enfim. E qual que foi? Uma das soluções foi que fizemos lá de sondagem, enfim, definição, e nós sabíamos que no projeto estrutural nós teríamos um desnível muito grande da estrutura. E pensando no retorno dele, eu criei duas soluções estruturais. Uma solução estrutural era fazer aterro, fazer muros de arrimo, e a outra solução estrutural era fazer uma laje no pavimento térreo e não fazer um muro de arrimo. Mas o meu cuidado com ele é mostrar aonde ele ia economizar mais e aonde ele iria ter um retorno melhor, tanto na venda, tanto na construção. Por quê? Porque eu sei que ele vai vender. Eu sei que ele construiu para investir e para vender. Então, eu engenheiro, eu criei soluções para ele vender. E economizar na construção. Então, nós sentamos aqui, fizemos uma reunião. Eu falei, ó, investidor, nessa primeira opção, no qual nós temos muro de arrimo, tem uma contenção grande, vai precisar de aterro, não vai dar para usar a parte de baixo da edificação. Tu vai gastar muito mais com muro de arrimo, contenção e fundação. Só que isso, quando tu for vender, não vai agregar valor. Porque está lá embaixo da terra, não vai mudar nada para o cara que está comprando. Não adianta tu chegar e falar para o cara, eu gastei 50 mil nesse muro aqui, então a casa vai custar 400 mil reais. Para o cara, ele não interessa quanto que tu gastou. Ele quer saber do espaço que vai usar. Quer saber do espaço que ele vai usar. Então, é um dos artifícios, sim, tem que ter muito cuidado referente a isso. Porque de nada adianta, às vezes, você criar uma solução que talvez seja melhor e que, depois tu fala lá pra ele que tu gastou 50 mil reais no muro e tu vende a casa mais cara. O cara não quer saber disso. Então, o investidor também não. O investidor, ele quer ter retorno. Então, um dos cuidados que tem que ter com o investidor é referente a isso.
Mas sempre prezar pela qualidade, pela segurança. Porque é investimento, então dá para a gente gastar menos aqui. Dá para utilizar um material com menos qualidade. Tá. Lembre-se que o investidor está se relacionando com um cliente também. E se o investidor se queimar com um cliente por conta de alguma decisão em projeto referente à qualidade, referente à usabilidade da edificação. Eu não atendi... Agora a gente vai referente a estado limite último e estado limite de serviço. Vou fazer essa viga um pouco mais baixa aqui, porque o investidor vai economizar. Então, está passando um pouco do estado limite de serviço no meu projeto, está deslocando um pouquinho minha viga, mas não tem problema, não vai ser para o investidor. Vai ser lá, ele vai vender a casa, vai para frente. Aí o investidor se queima com o cliente final. Por uma decisão sua que não valia a pena. E aí? Então, com família é assim. Tem um cliente final. Com arquiteto é assim, tem um cliente final. Com engenheiro é assim, tem um cliente final. E com investidor também tem um cliente final. Porque o cliente final que for comprar do investidor, se ele não tiver um resultado bacana, o investidor não vende mais. E talvez o investidor ele nem pense que foi por conta de uma culpa sua, de um mau cuidado seu. Então, tem que ficar esperto também referente a isso. A gente comentou, Luiz, que existem famílias, existem arquitetos, investidores, e que cada um tem uma dor, um problema, e que você tem que resolver isso. Mas também a gente sabe aqui dentro do escritório que são todas famílias, mas cada família tem uma dor, cada família tem uma necessidade, cada família tem um problema, e a gente sempre procura identificar isso, né? Nós temos um processo de venda. Nós somos vendedores. E uma das coisas que a gente utiliza, para quem chegou até aqui no podcast, acho que é bom anotar, que é como se fosse uma abertura de jogo. Como que a gente faz aqui? Sempre que nós estamos, chegou um cliente, nós já identificamos, já fizemos uma pré-leitura desse cliente, da onde que é, no que trabalha, se tem família, enfim, como que chegou até nós. Então a gente já identifica, vai criando uma personalidade, digamos assim. Um perfil desse cliente. Quando nós estamos conversando com o cliente, com essa família, nós identificamos nas palavras, na conversa. O que nós identificamos nessa conversa? Se existe alguma dor referente a tempo, não tenho tempo, está muito corrido para mim, eu trabalho o dia inteiro, ou até mesmo referente a dinheiro, economia. Eu quero fazer um projeto aqui, mas eu preciso economizar na minha obra, não quero fazer um negócio tão moderno, pode ser um pouco mais simples porque eu não vou investir tanto nisso aqui. Pega no ar. Vai pegando essas coisas no ar. Então, ele não tem tempo, ele não tem tanto dinheiro, ele quer economizar. Uma outra situação que a gente encontra. Tem muitos que chegam e falam, eu quero uma casa com laje para ser mais segura. Eu quero fazer uma casa com laje porque é mais segura, enfim. Então, ou até mesmo, pessoal, depois lá na parte de briefing que a gente faz, às vezes aquela situação de, eu quero fazer o meu quarto na frente. Por que ele quer fazer o quarto na frente? Posso falar? Porque ele tem visão da rua, dos acessos. Tem visão dos acessos, ou seja, ele se sente mais seguro em ter a visão da frente da casa. O que isso significa? Segurança. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso a gente utiliza para vender. Se ele não tem tempo, o nosso produto resolve o quê? Tempo. Se ele não tem dinheiro e ele quer economizar, o nosso produto vai resolver referente à economia. Se ele se sente inseguro, o nosso produto vai trazer segurança para ele. E isso é uma abordagem referente à venda. Por quê? Porque a gente não vende projeto. A gente vende tempo, a gente vende segurança, a gente vende economia para esse nosso perfil, para esse perfil de cliente.
Agora, vem um cliente com outras dores, vem um cliente com, enfim, outros problemas, a gente muda a nossa tática de venda. O segredo está em identificar qual é a dor, qual é a prioridade do cliente. Exatamente. Então, desde o primeiro encontro, no primeiro contato, a gente busca identificar isso. A apresentação de proposta, briefing, todo o processo de relacionamento do cliente, a gente bate muito nisso, na situação, Na ferida. né, do que incomoda ele e o que a gente vai resolver para ele. Exatamente. Porque é uma situação de que, igual eu comentei antes, você não está vendendo um projeto, você não está vendendo um serviço, você está criando soluções para problemas. E essas soluções e problemas, você não está fazendo para um robô, você está para uma pessoa. É diferente para cada um, É né? diferente para cada um. Então você precisa fazer a leitura sempre para cada pessoa. Para cada pessoa. Por mais que o processo de projeto é sempre o mesmo. Mas a abordagem em relação à necessidade de cada pessoa, de cada família, né, vai ser diferente. É uma das situações também que isso diz muito no livro, tem um livro que eu estou lendo agora, da Startup Enxuta. A Startup Enxuta tem uma situação lá que fala sobre o mínimo produto viável. E esse mínimo produto viável, ele tem uma lógica do design thinking, que é referente a você colocar o seu cliente no centro das suas ações, no centro do seu produto. Ou seja, o seu produto, por exemplo, se eu vendo projeto estrutural, eu vou formular o meu projeto estrutural para o meu cliente. E esse meu cliente ele vai ter objeções, esse meu cliente vai ter dor, esse meu cliente vai ter problema. Se o meu cliente ele é diferente de outro cliente, logo eu tenho que ter uma abordagem diferente para resolver esse problema. Faz sentido? E isso acontece também no mercado. Por que é mínimo produto viável? Porque você vai entrar no mercado, você já não vai chegar, ó, eu vendo isso aqui. Quem quer comprar? Não. Você identifica as dores, identifica os problemas e você cria uma solução para resolver esses problemas. E você testa. Você coloca no mercado, você testa, você pega feedback. O que falta? O que não resolveu? E falando em projeto estrutural, pessoal, todas as vezes que eu vou na obra, praticamente todas as vezes que eu vou na obra, o que não deu para ler no meu projeto? O que teve dificuldade aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o meu produto. Vendo o quê? Procurando mais problemas. Procurando mais problemas no meu cliente final. O que faltou? Por quê? Porque eu sei que lá na frente, com o problema que eu tive de um cliente, talvez resolva para outro. Mas eu precisei colocar no mercado, testar, coletar feedback para depois eu expandir. Porque basicamente, pessoal, as empresas que crescem é porque elas inovam. É inovação. Porque se toda vez eu mantivesse o meu projeto estrutural ou qualquer outro tipo de serviço, da mesma forma que eu concebi ele lá no início da empresa, não, eu vou fazer isso aqui, vende para quem vendeu e acabou. As pessoas que se adaptem ao meu produto, não é assim. Então a gente precisa sempre ir moldando o nosso produto referente aos problemas que as pessoas têm. E automaticamente você vai resolvendo mais problemas com o seu produto. Basicamente é isso. Mas você precisa colocar no mercado, testar, voltar, reformular, pegar feedback, fazer pesquisa, para que você possa evoluir, para que você possa crescer o seu negócio. Mas lembrem sempre, o cliente é quem está no centro do seu negócio. É isso aí, pessoal. Fica a dica. Nunca é sobre você, é sobre o outro, sobre a outra pessoa e a diferença que você vai fazer na vida dela. Exatamente. Você precisa transformar vidas, você precisa transformar pessoas. Você precisa fazer a diferença. E a nossa hashtag que vai resumir isso.
Vamos colocar. Eu acho que eu li isso num livro há um tempo atrás. Venda o que eles querem, entregue o que eles precisam. Basicamente foi o que falamos hoje. Exatamente. Então, não é uma hashtag com palavrinha, é uma hashtag frase. Então, vou pedir pro editor colocar junto na capa, não sei. Daí vocês copiem e colhem. Venda o que eles querem, entregue o que eles precisam. Então, se esse episódio fez sentido para você, deixa aí nos comentários. Venda o que eles querem, entreguem o que eles precisam. E ficamos por aqui. Se inscreva no nosso Estrutural Cast. Se você está no Spotify, assine nossa playlist. E se você está no YouTube, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E na descrição do YouTube, pessoal, tem o link de acesso ao grupo do Telegram. Tá? Onde nós mandamos todas as informações, áudios, enfim. Tem bastante conteúdo por lá também, além do Instagram, além daqui do YouTube, além do Spotify. Enfim, estamos em bastante lugares aí no nosso Estrutural Cast. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Eliana Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E esse foi mais um Estrutural Cast. Falou! Até!